Olá, sejam bem-vindos à TV do Parlamento Municipal. Está no ar o Jornal da Câmara. CPI da CE Equatorial ouve comunidade e diretor do PROCON de Porto Alegre. Aprovado o projeto que restabelece fundos de defesa civil e de segurança pública. E ainda, como estão as ações de prevenção e combate à dengue na capital. Estas e outras informações você confere a partir de agora, aqui no Jornal da Câmara. Na abertura do Jornal da Câmara de hoje, vamos falar sobre o combate à dengue na capital. Nossa convidada é a diretora adjunta da Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde, Juliana Maciel Pinto. Diretora, seja muito bem-vinda aqui ao Jornal da Câmara. Muito obrigado pela presença. Tudo bem? Obrigada também, Clayton. Tudo bem. Tudo certo. Vamos falar um pouquinho sobre os números da dengue, atualizar esses dados aqui na capital, né? Tem preocupado as autoridades de saúde e, consequentemente, toda a população. O que temos, Juliana, de atualização desses dados aqui para a gente abrir a nossa entrevista? Ótimo. Nós temos mais de 14 mil casos notificados, ou seja, aqueles casos suspeitos, né, que foram atendidos nos serviços de saúde da capital e que apresentaram algum sinal e sintoma típico dessa doença. Dentre esses casos, a gente tem um pouco menos de 10%, ou seja, 1.375 casos até hoje, né, na nossa ferramenta de divulgação de dados, que está no site da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre. Então, 1.375 casos confirmados da doença na cidade. E um óbito, né? Um óbito, infelizmente tivemos um óbito, informado no início da semana. Esses números, né, Juliana, eles são números que chamam a atenção, né? E isso é reflexo, se a gente pudesse fazer o que aconteceu, né? Assim, digamos, isso seria um reflexo de um relaxamento, digamos assim, da população desse último ano para cá, assim, por exemplo? Seria um dos fatores? O que a gente tem visto, e os estudiosos, cientistas que trabalham com este agravo no Brasil e no mundo, tem visto que a gente tem aumentado o número de casos de dengue, não apenas no Brasil, em muitos estados que não tinham esse padrão, como o Rio Grande do Sul, né, nos últimos anos, tem aumentado. Países da América Latina, nas Américas, inclusive, não só a América Latina, também temos aumento de casos reportados em alguns países europeus, inclusive, não apenas, né, nas Américas, e os estudiosos têm apontado para as mudanças climáticas, né, como fatores importantes para o aumento no número de casos e também essa circulação viral, consequentemente, né? Então a gente tem um aumento do vetor no ambiente e esse vetor, então, carreando esse vírus com pessoas já que têm a doença, acabam aumentando, então, a disponibilidade do vírus nesses insetos e aí colocando mais pessoas em risco. Então, infelizmente, tem fatores climáticos, obviamente, tem fatores de circulação e aglomeração urbana também, né? As questões relacionadas à infraestrutura urbana, ao descarte correto do lixo, né? A manutenção de ambientes livres de água parada, em especial naqueles ambientes onde a gente tem uma temperatura maior de 18 graus, que é a temperatura a partir da qual este vetor, que é o mosquito Aedes aegypti, começa a se reproduzir. Então, quanto maior a temperatura, maior a disponibilidade de água, maior a possibilidade da gente ter infestação desses insetos. Quando falei, né, de um relaxamento da população, é em termos de cuidados, né, nesse sentido, né, da sociedade como um todo, né? Então a gente vê que, como a Juliana coloca, são uma série de fatores, né, que contribuem, entre eles, esse também, né, em algum momento, um descuido que a gente lembra da dengue, especialmente nos períodos de maior calor, né? Mas o vetor, né, ele permanece vivo, né, Juliana, nessa temperatura, ele fica quietinho ali, mas ele ainda permanece vivo, né, nas temperaturas mais frias, né, digamos. Isso, e o mais impressionante é que o ovo deste mosquito, que é aquele pretinho com bolinhas brancas, o ovinho dele, né, ele vive em ambientes secos por mais de 500 dias. Olha. Então, quando a gente vai ver, por exemplo, a situação do Distrito Federal, que é um local extremamente seco e árido, né? A situação climática fez com que as chuvas, a quantidade de chuvas e a frequência aumentassem também naquela região. E aí a gente viu, né? Então, por mais que a gente tenha um ambiente sem água, assim, em algum momento aquele mosquito ele já fez a postura dos ovos, aqueles ovos ficam num formato que a gente chama de esporo, certo? Protegido do ambiente, essa é
é a grandeza da natureza, né, e das formas de vida, mas que acaba também nos prejudicando em alguns momentos enquanto espécie humana. E esse ovinho ele pode ficar até 500 dias em um ambiente seco. Quando encontra uma aguinha parada, né, ele eclode no formato de larva e aí ele tem um período de 10 dias até se transformar num mosquito alado, que é, no caso, a fêmea adulta. Né? Até ontem mesmo eu estava assistindo, relembrando também sobre isso. A fêmea adulta ela precisa de se alimentar de sangue para poder se reproduzir. Ela que é a transmissora, né, no caso. Isso, é porque ela precisa manter a reprodução da espécie, então ela precisa dessa alimentação a partir do sangue humano para conseguir colocar os ovos, né, e assim ter novos ciclos de mosquitos. Então, de fato, a gente precisa cuidar com esse vetor no ambiente. Qualquer ambiente que tenha água parada, né, recipientes, mesmo que secos, a gente não deixar disponíveis para, caso venha a chuva ou alguma situação, também tem ali uma água em um ambiente propício para a proliferação do mosquito. Importante, né? Temos regiões mais com maiores casos ou com uma maior preocupação aqui na cidade. Quais seriam elas, Juliana? É isso. Até o ano passado, a gente pode dizer, Clayton, que a gente tinha focos mais específicos de dengue na cidade, né? Nós tivemos já na Vila Nova, anos atrás, tivemos na Santa Rosa de Lima, mais recentemente, né, a gente teve na região leste, na região Partenon no ano passado, né? No entanto, neste ano, infelizmente, nós estamos com diversas regiões na cidade com focos de dengue e de muita proliferação deste mosquito, porque nós temos armadilhas em praticamente toda a cidade, ou na parte mais urbanizada da cidade, para acompanhar a infestação desse vetor. E o que a gente pode ver? Hoje a região noroeste, bairros São João e Higienópolis, assim como o centro Restinga, né, ali mais na região entre a Esplanada e a Rua do Barro Vermelho, né, nós temos aglomerados de casos. Ainda no Partenon também temos casos neste ano. Então são essas regiões. No Teresópolis também temos focos de casos e também de infestação de mosquitos. Então está muito mais disseminado na cidade. Mas com certeza a nossa preocupação hoje, a região noroeste, a região da Restinga, são regiões que nos preocupam bastante. Um alerta ali, né, especialmente para essas regiões. E quais têm sido, Juliana, os principais desafios, né, nesse combate à dengue aqui na capital, né, que vocês têm enfrentado, que teria ter sido, digamos assim, um gargalo nesse enfrentamento da dengue, né? Bom, nós temos duas frentes. Uma delas é a parte assistencial, da parte da atenção à saúde, assistência, para a gente não ter casos graves e óbitos. Então, a Secretaria Municipal de Saúde, junto com as áreas de atenção à saúde, atenção primária, atenção às urgências hospitalar, a vigilância transversalmente a todas essas áreas, com todas as orientações técnicas, desde o Ministério, né, orientados pelo Ministério, Secretaria de Vigilância do Ministério e a Secretaria de Vigilância do Estado, a gente faz a qualificação, a capacitação e o acompanhamento da rede de atenção à saúde, não apenas SUS, privado também. Né? Então, a gente precisa que todos tenham orientação da suspeição oportuna de um caso de dengue, porque essa doença é muito rápida. Né? Então, ela tem uma letalidade, uma possibilidade, né, de se tornar, num caso grave, um óbito de uma forma muito rápida. Então, a nossa preocupação e o nosso alerta à rede é esse. Então, este é um ponto. Né? Nós temos feito muitas atividades com os trabalhadores de saúde por conta disso. O outro ponto é relacionado à vigilância ambiental. Né? Então, um problema muito grande que a gente identifica na cidade são os focos de lixo, né, que ficam sob o clima. Então, esses locais, né, onde a população, enfim, faz aglomeração de lixo e outros materiais, como plantas que acumulam água no seu entorno, como as chamadas bromélias, né, e outras plantas nessa mesma característica, bem como vasinhos, né, a gente tem pesquisas aí, temos agentes de combate às endemias em toda a cidade que mapearam no seu trabalho cotidiano os tipos de recipientes que são criadouros do mosquito da dengue. Então, a gente tem, criadouros móveis, que são os vasos de plantas, os recipientes recicláveis, né, o lixo. Temos criadouros fixos, como ralos não telados, com aquela tela milimétrica. Piscinas ou espaços de obra
que tem uma estrutura onde aglomere água e não há um tratamento, no caso as piscinas, as não tratadas, né, não, sem manutenção. Então esses são os locais, as caixas d'água abertas, né, imóveis abandonados também nós temos um problema muito grande, né, porque nós temos dificuldade de entrada e acesso a esse proprietário para a eliminação, para a orientação e a eliminação imediata desses focos de mosquitos. Então, se eu puder lhe falar hoje, enquanto vigilância em saúde, os nossos principais problemas, eles estão no entorno desse controle ambiental deste mosquitinho. Então, esse é o apelo que a gente faz à comunidade. E às vezes a gente vê que ele se prolifera em espaços pequenos, né? Que nem no caso das bromélias, né? É na planta, né? Então, às vezes, precisa esse cuidado mais apurado, assim, da população, né, no seu pátio aí, para dar uma olhadinha lá na planta, ver se não tem aquele acúmulo de água, porque ali também pode ser um foco, né, Juliana? Exatamente. Em pequenos espaços, né, mesmo uma tampinha de garrafa que esteja no chão, virada para cima, esse é um ambiente ideal para o mosquito. É um ambiente com água paradinha, que não vai ter um risco para o ovinho e para a larva dele. Então, aquele ser vivo ali, ele também está buscando se reproduzir. Infelizmente, a gente não pode deixar. O que temos em relação a sintomas, né? Até para a gente fazer um diferencial em relação à gripe, em relação à Covid, né? Então, inicialmente parece que alguns sintomas são meio parecidos, né? Mas o que diferencia e pode caracterizar a dengue mesmo? Pois é, por vezes as pessoas ficam confusas, né? Antes era Covid, agora é dengue, daqui a pouco vai vir uma outra doença e a gente vai se confundir. Bem, ambas as doenças elas têm febre, né? A Covid pode não ter febre associada. Algo muito característico da dengue é na primeira semana, do primeiro dia de sintoma até a primeira semana, mas normalmente o primeiro ou segundo dia que a pessoa é picada pelo mosquito com o vírus, é uma febre alta, acima de 38 graus, né? Outra característica que diferencia é que na dengue as pessoas não têm sinais respiratórios, congestão nasal, né? Aquela tosse, né? Não tem isso, não é um sintoma respiratório. A gente tem sim dor abdominal intensa, uma prostração, pode ter uma dor no fundo dos olhos, né? Tanto que a gente fala, a pessoa está dengosa, né? A pessoa está prostrada. Por vezes a gente pode pensar também, Clayton, numa criança, num idoso mais avançado, numa pessoa que pode não dizer exatamente o que ela está sentindo, mas ela está muito prostrada. Né? Ela está com muita dor abdominal, ela teve uma febre intensa de início súbito. Então, nós todos, né, comunidades, familiares, nós temos que estar atentos e a primeira desconfiança, né, ir no serviço de saúde. Isso salva vidas. Esse atendimento rápido, né, e já ir, né, tendo sintomas já procurar atendimento, né? O que nós temos em termos de política de vacina, né, no combate à dengue, né? Isso está previsto para Porto Alegre? Como é que a capital gaúcha está nesse sentido? Então, sabemos que no Brasil a situação da dengue, né, a incidência de casos para cada 100 mil habitantes é muito maior em outras regiões do país, né? E em Porto Alegre, o Ministério da Saúde, a OMS, define enquanto uma epidemia de dengue a partir de 300 casos, 300 para cima, casos para cada 100 mil habitantes. Não temos essa realidade em Porto Alegre, ainda bem, né? Temos em alguns bairros, e aí eu falei do São João, que está com mais de 700 casos, está com 719 casos para cada 100 mil habitantes. O Higienópolis está com quase 400 casos para cada 100 mil habitantes. Então, são as nossas regiões com maior incidência. As demais apresentam entre 150, 200 a menos de 100 casos para cada 100 mil habitantes. Então, o Ministério da Saúde, assim como os demais países e o mundo, eles trabalham nessa racionalidade, ou seja, atacar, né, com a tecnologia existente, com a quantidade de insumos, né, quantidade de doses disponíveis, no caso da vacina, naquelas regiões com maior incidência, né? Então, o Ministério da Saúde começou vacinando os menores, depois viu que a busca naqueles estados, né, não foi tão grande por essa vacina, é um imunobiológico novo. Infelizmente, a gente tem ainda os problemas relacionados, né, à desconfiança de algumas pessoas em relação às vacinas. Então, o Ministério até ampliou a faixa etária das pessoas que podem receber a vacina da dengue
nesses locais. E estamos aguardando ansiosamente quando o Rio Grande do Sul e, consequentemente, Porto Alegre forem contemplados aí com a ampliação das doses da vacina disponíveis no país. Certo. Uma dúvida, dá para vacinar a vacinação da gripe após ter tido dengue? Tem um período, uma janela ali para ter esse cuidado? O que a gente normalmente traz, né? Se a pessoa ela teve um episódio de Covid, de influenza, ou qualquer uma outra doença aguda, um episódio agudo de adoecimento, que ela guarde aí um mês, tá? Depois do início dos sintomas, para ela não ter nenhum confundimento né? Pode ter uma recaída em relação àquela doença anterior e pensar que foi a vacina da influenza e não foi a vacina da influenza, né? Então não há nenhum risco relatado, no entanto a gente tem essa precaução no sentido da gente não ter um fator de confundimento em relação às vacinas que são absolutamente seguras. A campanha de influenza aí no país, ela tem muitos anos já, assim como o próprio PNI. Para a gente encerrar aqui, Juliana, a nossa entrevista, só para a gente entender um pouquinho melhor e também trazer esse alerta, né, à população, né, reforçar os cuidados. Sentiu alguns desses sintomas que a gente colocou aqui, procura, né, o serviço de saúde, né? Como é que se dá esse tratamento e se há um ciclo, né, o período da dengue, assim, né, se ele tem um ciclo, né, em que ele acontece a partir dos primeiros sintomas ali? Isso, são 2 semanas, né? O esperado é um período de incubação que a gente chama, que é o período que o vírus fica dentro do corpo do ser humano. Então, o que a gente precisa ter muito em mente, né? Tive febre de início súbito, né? A dengue tem febre. Mas eu sou uma pessoa, ou, né, o meu pai, meu avô, enfim, ou não tem febre, né? Mas tem outros sinais e sintomas, tem a prostração, tem a dor abdominal, né? Então, leve a um serviço de saúde. É muito importante. A dengue, ela é tempo-resposta. Então, quanto mais rápido a gente tiver, sim, essa identificação de que podem ser sinais de dengue, irmos a um serviço de saúde, receber orientações, inclusive porque temos medicamentos que não podem ser tomados, né, pela pessoa que está com dengue, porque pode piorar a situação ainda da pessoa. Então, quanto mais rápido a pessoa ou o familiar ser levado a um serviço de saúde, seja na atenção primária, nas unidades de saúde, seja num pronto atendimento, seja numa emergência, caso, né, a pessoa já esteja numa situação mais grave, ainda no domicílio, isso vai salvar vidas. Então, a gente precisa preservar vidas, certo? E essa é a orientação geral, assim. A primeira coisa, quando a pessoa chega num serviço de saúde, né, o profissional vai fazer essa anamnese para identificar se realmente ali, né? Pode ser dengue, vai solicitar os exames, pode ser um hemograma, para acompanhar as plaquetas, né? Porque a gente tem uma diminuição importante de plaquetas quando a pessoa está sofrendo com o vírus da dengue no seu corpo, e solicitar o exame específico para dengue também. Então, nesse momento, o profissional ele já vai saber quais os medicamentos que podem ou não ser tomados para dor, enfim, para todos os sinais e sintomas que aquela pessoa está sentindo, vai identificar se ela precisa de uma hidratação oral ou endovenosa, né? Porque a dengue, ela exige muito que a gente reponha a água, muito mais do que 2 litros por dia, como a gente está acostumado para manter a saúde. Não, é muito mais água. E isso depende a pessoa fazer esse tratamento para não ter um choque hipovolêmico ou uma situação que não seja reversível. Então, ir a um serviço de saúde é salvar vidas. Muito bem. Ótimo esse alerta, né, aqui pela Juliana. Diretora adjunta da Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre, Juliana Maciel, muito obrigado pelas informações, muito obrigado por trazer esses detalhes aqui para a gente acompanhar, né, e bom trabalho, né, nessas ações de prevenção, né, de combate à dengue aqui na capital. Bom trabalho para a senhora e para a sua equipe. Muito obrigada, Clayton. Esperamos poder ajudar aí a comunidade a se proteger contra mais essa doença. E contar com todo o apoio da população, né. Obrigado. Seguimos agora com informações do Legislativo, pois a CPI da Equatorial ouviu nesta semana a comunidade e o diretor do Procon de Porto Alegre. Na casa da Maria Helena, a conta de energia elétrica está cada vez mais cara, mas a rede continua sem manutenção desde o temporal de janeiro.
Começou em janeiro a vir 400, fevereiro 400, agora veio R$555, sendo que desde que eles colocaram vinha 175, no máximo que chegou foi R$230, mas até aí tudo bem, né? Depois começou a subir demais. A minha fatura desde janeiro, nem por e-mail e nem por correspondência não está vindo. E essa é a realidade de milhares de porto-alegrenses. Até dia 24 de março, mais de 1.200 residências ainda estavam sem energia elétrica na capital. Alguns desses clientes foram ouvidos pela Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara Municipal nesta quinta-feira. Quem também prestou depoimento foi o presidente do movimento Edimo Soy em defesa do consumidor, Cláudio Pires Ferreira. Ele falou sobre a dificuldade da população e do poder público em entrar em contato com a CE Equatorial. Inclusive, me socorri do Twitter do prefeito Sebastião Melo, que no dia 17 de janeiro estava narrando a dificuldade de contato com a empresa. O governador Eduardo Leite, a mesma coisa. Então, horas, excelências, se o prefeito da capital não conseguia contato, se o governador do estado não conseguia contato, será que nós, consumidores comuns, conseguiríamos contato com a empresa? A resposta, com certeza, é negativa. O diretor do PROCON da capital, Vambert de Lorenzo, também participou das oitivas e explicou a atuação do órgão no caso. Tem situações em que o PROCON não tem qualquer condições técnicas de avaliar esse serviço prestado. Então, nós fazemos o auto de constatação. Não há fiscalização ostensiva do serviço prestado, porque isso é papel de outros órgãos públicos, não é papel do PROCON. O PROCON, ele investiga relações de consumo. Na próxima quinta-feira, a comissão deve iniciar os trabalhos com a votação de requerimentos. E na sessão plenária de quarta-feira foi aprovado o projeto de lei do Executivo que restabelece os fundos de segurança pública e de defesa civil. O Fundo Municipal de Segurança Pública, Proteção e Defesa Civil foi criado em 2023, a partir da fusão do Fundo Municipal de Defesa Civil e do Fundo Municipal de Segurança Pública. Agora, o projeto de lei aprovado no Legislativo nesta quarta-feira reinstitui o Fundec e o Funseg. De acordo com o líder do governo na Câmara, vereador Idenir Sequim, do MDB, o objetivo é desburocratizar o uso dos recursos. Às vezes tem fundo e ele fica impedido de ser usado porque está amarrado por uma vírgula ou por uma lei. E nós fizemos foi desamarrar os fundos para ser bem aproveitado. Realoca os recursos, define para onde que vai o recurso de segurança pública, desde de uma viatura para a guarda municipal, desde uma iluminação melhor, desde um posto avançado. A proposta ainda inclui um teste de aptidão física como requisito para o recrutamento de agente de serviços técnicos e operacionais da Defesa Civil. No documento, o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, afirma ser importante qualificar o processo de seleção de modo que sejam recrutados profissionais compatíveis com o cargo. Ainda na sessão de quarta-feira, o plenário da Câmara aprovou a criação da Frente Parlamentar em Defesa do Ginásio Tesourinha. O requerimento foi encaminhado pelos vereadores Biga Pereira e Giovanni Colau e coletivo do PCdoB, Jonas Reis e Adelicel do PT, Pedro Ruas e Karen Santos do PSOL e Ayrton Ferronato do PSB. Vamos agora com outras informações do Legislativo. Confira o nosso Giro de Notícias. A Comissão de Educação realizou reunião extraordinária nesta sexta-feira para debater o projeto do Legislativo que obriga escolas a adotarem medidas de segurança quanto à utilização de vidros. O presidente da Câmara Municipal, vereador Mauro Pinheiro, do PL, participou nesta quinta-feira do almoço de abertura do Fórum da Liberdade. O Legislativo da capital sediou nesta semana a posse do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano Ambiental para o biênio 2024-2025. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Confira mais informações do Legislativo no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Acesse também as redes sociais da TV Câmara. Muito obrigado pela sua audiência. Você já sabe, a gente se encontra na próxima edição. Até lá!